dezembro de 2020, eu tive que fazer uma esterectomia, porque eu descobri um tumor no útero, que já estava se desenvolvendo muito rápido, e tive que fazer de urgência uma cirurgia. Na verdade, eu fiquei apenas 12 dias internada no hospital, para que os médicos descobrissem exatamente o que era, até que se descobriu que eu tinha um tumor no útero. Porém, se você pesquisa sobre este assunto aqui no YouTube, na internet, você encontra muitas mulheres contando a sua história, que passaram por uma esterectomia, porém a maioria delas já teve filho ou a maioria delas não gostaria de engravidar, que é bem diferente da minha situação, porque o meu sonho sempre foi construir uma família, sempre foi ter filhos, sempre foi gerar filhos e cuidar de criança, porque quem me conhece sabe que eu amo muito criança. Porém, aos 23 anos, em dezembro de 2020, eu me vi muito perdida em relação a tudo, porque eu estava passando por um momento bem delicado na minha vida. Na verdade, eu estava conhecendo meu esposo. Veio muitos questionamentos sobre a minha vida, sabe? Porque eu estava conhecendo alguém que cuidaria de mim, que me demonstrou muito carinho, muito amor. Nós estávamos nos conhecendo há 2 meses. E eu descobri que estava doente. Isso pra mim foi muito assustador mesmo. Eu passei por muitos momentos tristes, assim, nos dias que eu fiquei no hospital. Eu ia pra baixo das cobertas, escondida, e chorava, e orava, e falava com Deus, e questionava. E tinha muito medo de que agora eu tô encontrando alguém que me ama, que vai cuidar de mim. E eu não posso ter filhos, não vou poder dar filhos pra ele. Isso me deixou muito assustada, né? Fora o medo também de morrer, de perder a vida, porque eu estava no hospital e era uma incerteza, assim. Todos os dias os médicos chegavam com uma notícia nova. Olha, nós estamos vendo que é uma massa no teu útero que não para de crescer. Nós estamos vendo que talvez nós tenhamos que tirar o teu útero e tu não vai poder ter filhos. E quando eu ouvi isso, eu entrei em desespero. Eu entrei em desespero literalmente, assim. Eu lembro como se fosse ontem, a gente estava no horário de visita. E o Pedro foi me visitar, na época nós estávamos nos conhecendo. Veio uma médica e falou assim: olha, talvez tu tenha que tirar o útero e tu não vai poder ter filhos. E eu comecei a chorar em desespero, sabe? Em desespero, assim, tava no horário do almoço. Eu lembro que eu nem consegui comer direito. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo aqui é exatamente o título dele, sabe? A esterectomia e o meu sonho de ser mãe. Porque talvez você já tenha passado por um momento difícil na sua vida, talvez você tenha passado por situações bem complicadas e que você se viu incapaz realmente de resolver aquilo. E eu sei como é isso, sabe? Eu sei como é a gente estar em um momento onde a gente não compreende nada, onde a gente não entende nada, a gente acha que tudo vai acabar, que tudo vai ter um fim. Porém, aqui estamos, vivos, fortes, né? E entendendo o tempo de todas as coisas. Mas, Luana, tu não é da igreja. Luana, tu não é cristã. Luana, Deus não te ama. Por que aconteceu isso contigo? Tu não é aquela que faz missão, que ajuda as pessoas? Sim, sou eu mesma. Sou eu mesma que sou muito amada por Deus. E o que eu vou dizer agora talvez escandalize algumas pessoas, talvez assuste outras, mas eu ouso dizer que eu sou tão amada por Deus que Ele me deu essa missão. E agora eu entro no ponto, assim, do que eu quero falar aqui. Porque quando a gente diz sim pro Senhor, a gente diz sim pro Senhor. A gente, às vezes, não tem noção do que a gente tá falando. Mas quando a gente diz assim, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida, é literalmente isso. Faça a Tua vontade na minha vida. Ai, Luana, mas então Deus quis que isso acontecesse contigo? Não sei se dizer se Deus queria, mas Deus permitiu. Nem tudo o que Deus permite é a vontade dele. E agora você se escandaliza. Mas eu ouso dizer que Deus colocou essa missão no meu coração e na vida do meu esposo, porque foi tudo muito rápido, a gente se conheceu, eu saí do hospital depois que eu fiquei doente, quando eu voltei da cirurgia, fui pedida em casamento, pra quem não sabe. Nós temos tentado entender isso em Deus, sabe? Mas, mais uma vez, eu ouso dizer que Deus, Ele nos ama tanto, que viu no nosso coração essa sinceridade de depositar algo sobrenatural, sabe? Ele viu em nós essa ousadia e essa força de poder nos dar algo. E o que é esse algo, sabe? Esse algo é a sabedoria, é um coração que vai saber cuidar de outras crianças, que assim como nós, assim como eu e Pedro, não tivemos pais presentes. É ter essa autoridade de falar para mulheres que estão passando, que passaram ou que irão passar pelo que eu passei, pelo que eu estou passando. É um processo, é um longo processo.
E eu já estou há um tempo nesse processo, sabe? De entender essas coisas, de entender o que Deus quer, o que Deus está fazendo, de entender o porquê disso tudo, sabe? E talvez a gente não entenda o porquê, mas eu quero buscar entender o para quê. E eu tenho tentado entender o para quê, e eu tenho conseguido entender o para quê. Para quê é para alcançar outras mulheres, é para alcançar outras meninas, é para alcançar outras famílias. É exatamente isso, é entender o para quê e não questionar tanto o porquê, porque talvez o porquê a gente não tenha respostas. Talvez a gente jamais encontre as respostas do porquê isso acontece, do porquê isso aconteceu. O Senhor, eu acredito que Ele nos escolhe para algo, sabe? E que a gente não pode questionar. É óbvio que dói, é óbvio que a gente sente medo, é óbvio que é difícil, é óbvio que tem dias que não são fáceis em relação a isso, em relação à maternidade, em relação a gerar um filho, sabe? Dá muito medo de tudo isso. A palavra que me conforta, o Senhor tá no controle. Só isso que eu posso dizer, sabe? O Senhor tá no controle de todas as coisas. Quem me conhece sabe que eu falo muito aquela frase da música do Rodolfo Abrantes que diz que das minhas feridas saia poder para curar. Que cada hora perdida me lembre que não é para eu parar. Eu levo essa frase comigo há alguns anos já, desde antes dessa situação toda acontecer. E eu acredito muito nessas palavras, sabe? Eu acredito muito que das minhas feridas pode sair e tem saído o poder para curar. Muitas mulheres, muitas meninas têm me procurado, ou que já fizeram uma esterectomia, ou que ainda vão fazer e estão com medo, ou que têm muito medo de não poder ter filhos. E, gente, sério, o Senhor depositou algo lindo no seu coração. Você precisa começar a olhar para suas dores com uma outra perspectiva, sabe? Eu poderia ter entrado em uma depressão profunda, talvez. Nada me impediria disso. De pensar que a minha dor é a maior do que a de todo mundo, de que só eu passei por isso, de que só eu tenho esses problemas, de que só eu não posso gerar um filho. Porém, não. Existem nesse momento pessoas que estão passando por dores muito piores do que a minha. Tem mulheres que estão passando por dores muito piores do que a minha. Neste momento, tem mulheres passando por dúvidas, por dificuldades em relação à esterectomia, em relação a tumor, em relação a ficar doente, em relação a ficar em um hospital. Eu tenho autoridade para fortalecer elas. Eu tenho autoridade hoje para poder aconselhar elas, sabe, neste momento. Não olhe para sua dor e comece a questionar o porquê. Mas se você disse sim para o Senhor e você entende que você tem um propósito muito maior do que os olhos humanos podem ver, comece a se questionar o para quê. Para quê, Senhor? Para que isso está acontecendo? Para quem? Sabe? Quem eu preciso alcançar? Né? Quais pessoas? Quais lugares? Como eu falei, isso pode ser horrível para algumas pessoas. Nossa, a menina tá falando de Deus num momento difícil e que ela não pode ter filho. E realmente, gente, não é fácil. Mas eu acredito muito no Deus em quem eu confio. E eu sei que Ele tá no controle de todas as coisas. Eu sei que Ele jamais vai me abandonar. Esse vídeo, na verdade, é para te fortalecer, para você não desanimar, você continuar firme, entendendo os planos, entendendo os processos, entendendo tudo que tem para acontecer. E sempre lembrar, você tem um Deus que te ama, que cuida de você. E por mais clichê que pareçam essas palavras, isso é muito verdade, sabe? É muito verdade. A minha oração é que das suas feridas saia poder para curar. Que você não feche seus olhos para as pessoas que estão ao seu lado e olhe apenas para você, sabe? Que a gente possa juntos ajudar uns aos outros, ter mais empatia um pelo outro e realmente pensar na pessoa que está do nosso lado. Então é isso. Mas a ideia era realmente essa: fortalecer sua vida através da minha história, através do que eu passei, através do que eu tenho passado. E que você confie no Senhor de todo o seu coração. Confie que Ele está no controle de tudo, 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 tudo. Um beijo e até mais.